Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com o José Novales e muito obrigado pela generosidade do seu apoio ao meu trabalho aqui a este canal, tá? Muito obrigado mesmo. Forte abraço a você que está em qualquer lugar, em vários lugares, em todos esses lugares aí, os mais importantes, os mais distantes, os mais importante não, porque importante todos são, né? Se você está numa localidade, ainda que tenha mais duas pessoas convivendo com você, ainda que tenha mais uma pessoa convivendo com você, essa localidade já é importante para você estar presente nela, né? Deixa eu melhorar aqui, né? Não a você que está em importantes lugares, né? Mas a você que está em quaisquer lugares aí. Esse imenso mundão de nosso Deus, abraço forte, abraço terno. Muito obrigado pelo apoio que vocês oferecem o tempo inteiro aqui ao meu trabalho. Eu quero comentar com você, não neste vídeo, num possível vídeo que farei ainda hoje, porque estou esperando informações sobre uma grande vitória russa, na verdade, que foi a conquista de uma rodovia que pode levar à obtenção de uma cidade fortaleza da Ucrânia, que até o momento é uma das mais difíceis de serem conquistadas desde o começo da Operação Militar Especial. Além disso, é uma frente na qual a Rússia, de fato, nunca foi superior às Forças Armadas da Ucrânia. Então, essa cidade fortaleza pode cair, e se isso acontecer, vai ser realmente, para o moral das tropas ucranianas, vai ser terrível. Mas estou aqui esperando ainda, né? Estou a esperar por notícias, por melhores fontes a respeito, para trabalhar com vocês este assunto no outro vídeo. Neste vídeo, contudo, eu não deixarei de falar de coisas muito importantes, tá? Como a destruição do principal centro logístico, né, de abastecimento das Forças Armadas da Ucrânia na província de Kharkov, no Oblast de Kharkov, tá? Gerânios russos, né, caíram ali sobre aquela região, destruindo esse centro de abastecimento, que é o mais importante também. Além disso, as seções ali partes das ferrovias, né, Kiev-Kharkov, né, essa ferrovia Kiev-Kharkov, uma seção dessa ferrovia foi completamente destruída na noite de ontem. Uma outra seção de outra ferrovia ligando a Kharkov a Kramatorsk, também foi atingida por gerânios russos e também foi parcialmente destruída. O que significa? Essas duas ferrovias, na prática, não servem mais, foram desativadas, não servem mais para o transporte de efetivos, de medicamentos, de armas, enfim, e de outros alimentos, né? Tudo aquilo que as tropas da Ucrânia precisam lá nas frentes de Kharkov. Foi uma grande vitória russa essa daí, né? Porque a Ucrânia tem muita dificuldade para fazer esse transporte aí, né? Esses ataques russos constantes impedem muitas vezes a rotação das tropas ucranianas, né? Esses ataques russos impedem também que a Ucrânia obriga a Ucrânia o tempo inteiro a procurar rotas alternativas de abastecimento, tá? Então o que ocorre? A Ucrânia tem as suas rotas tradicionais sendo atacadas pelas Forças Armadas da Rússia. Isto leva a Ucrânia a buscar fontes, fontes não, né? Vias alternativas, né? Vias alternativas para levar, né, esses equipamentos, esses efetivos e também essas armas para os frontes, sobretudo em Kharkov. Então, essas vias alternativas, elas são muito perigosas para as Forças Armadas da Ucrânia, porque a artilharia russa não permite com que, por essas vias alternativas, a Ucrânia consiga ter êxito. Por que existe uma via tradicional e por que se utiliza essas vias e não necessariamente as alternativas? Porque, claramente, né, se você tem uma rodovia, a rodovia faz com que o transporte seja muito mais facilitado, né? Chega-se a um local com muito mais facilidade, com muito mais segurança, com muito mais qualidade e tudo mais. Bem, essas vias estão sendo destruídas pela Rússia, tanto as vias terrestres, né, as rodovias, enfim, como também as vias férreas, né? O que significa? A Ucrânia tem que caminhar pela mata, caminhar pelas áreas agrícolas, né? Ora, o transporte por essas partes aí, por essas vias alternativas, elas são muito custosas, né? São muito lentas, né? São muito difíceis, né? E por causa disso, as Forças Armadas da Ucrânia acabam ficando muito expostas, né, nessa tentativa de fazer a transferência de pessoal, de medicamentos, de alimentos, de tudo que as tropas da Ucrânia precisam no fronte. E isso permite com que as Forças Armadas da Rússia consigam destruir, né, esses equipamentos, esses medicamentos, esses alimentos, essas armas e até mesmo eliminar do fronte um número cada vez maior de soldados ucranianos. Não é à toa que vem aumentando o número de efetivos da Ucrânia que a Kiev pede nessa guerra contra a Rússia, tá? Houve também ataques poderosos contra as instalações energéticas, né, instalações da infraestrutura energética da Ucrânia
nos oblastes de Sumy e também no oblast de Chernihiv, né? Nesses dois oblastes, as instalações da infraestrutura energética da Ucrânia foi completamente ali, foi assim, não é que foi totalmente destruídos, mas o grau de destruição que aconteceu já foi suficiente para que essas duas instalações não voltem a entregar energia para a Ucrânia. Por quê? Porque elas precisam de reparos, né? E aí é que está o problema, né? Adianta fazer o reparo? E aí eu vou comentar com vocês sobre um jornal alemão que falou, né, noticiou, fez uma grande matéria sobre isso aí, falando que não adianta fazer reparo. Por quê? Porque as Forças Armadas da Rússia sabem muito bem o que fazer em relação a isso, tá? Bem, a Kiev, portanto, está com muita dificuldade no fronto. A qualidade, por exemplo, da sua resistência cai a cada dia, em virtude até mesmo de tudo isso que eu disse, né? Como há muita dificuldade de transportar forças para uma rotação, aqueles soldados que estão ali no front ficam muito desgastados, né? Isso também facilita a sua eliminação do front, tá? Só que há outras questões também, né? As Forças Armadas da Rússia, da Ucrânia, não estão conseguindo detectar, provavelmente por problemas nas defesas aéreas, né, as chegadas dos gerânios russos, esses drones terríveis, né, que estão ali mandando para os ares muito da infraestrutura ali na frente de batalha das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Bem, houve também ataques russos importantes ali nessa noite a outros locais ali da Ucrânia, né? E aí a gente tem uma matéria do Berliner Zeitung, né? Berliner Zeitung, ele tem é um jornal alemão. Ele escreveu sobre essa questão enfim, dos ataques que as forças aeroespaciais da Rússia têm feito à infraestrutura energética de Kiev, tá? Segundo essa publicação, a Ucrânia já sabe que não adianta, gente, não adianta canalizar esforços para fazer a recuperação dessas instalações, né? Aspas para o Berliner Zeitung, né? Kiev não pode interromper os voos das forças aeroespaciais da Rússia, né? E a disponibilidade para realizar reparos está diminuindo, não apenas devido à falta de peças sobressalientes, mas também devido à consciência de que a Rússia repetirá os ataques, né? E tornará inúteis os esforços de restauração dessas estruturas energéticas. Entenderam, gente? Por que aqueles ataques foram importantes ali e praticamente, embora não tenha destruído completamente ali as empresas da infraestrutura energética em Sumy e Chernihiv, né? Quase que o mesmo que a Rússia tenha destruído completamente. Por quê? Porque não houve uma destruição total, mas essas duas empresas do complexo energético ucraniano não voltarão a entregar energia para as Forças Armadas da Ucrânia, tá? Então o que acontece? O que acontece é curioso, é que a Rússia tem feito ataques, né, a subestações, a empresas tal do complexo energético, mas em geral há aquelas partes ali que canalizam a energia para a indústria ucraniana e também para o complexo industrial militar da Ucrânia, tá? Eliminando, portanto, ali mais uma fonte de abastecimento da Ucrânia e, portanto, dificultando ainda mais as coisas e levando, evidentemente, a um desgaste muito maior das Forças Armadas da Ucrânia no fronte, né? O que também leva a perdas de efetivos, tá? De novo, isto muito em virtude dos gerânios russos, mas também, neste caso, de outros, também de mísseis, tá? Os militares da Ucrânia não conseguem, portanto, fornecer uma resistência de alta qualidade ao exército russo, também em virtude desses ataques à infraestrutura, tá, energética e logística que a Rússia tem feito na Ucrânia, tá? Então o que acontece? Temos ali, portanto, uma situação bastante curiosa, né? Sem restaurar a capacidade energética, a Ucrânia não pode funcionar, a indústria ucraniana não pode funcionar, o complexo militar industrial ucraniano tem um funcionamento bastante negativo, muito ruim, muito aquém do necessário, né? Isso evidentemente afeta toda a eficácia do exército. Contudo, se a Ucrânia, né, tenta restaurar essas empresas danificadas, né, essas subestações danificadas, o que a Rússia faz? No dia seguinte, joga novos mísseis e destrói tudo novamente. Entende? Então essa matéria que saiu, portanto, no Berliner Zeitung, que é um jornal alemão. Não sou eu que estou falando isso não. Na capinha deste vídeo você vai encontrar, inclusive, uma imagem
de uma subestação completamente destruída ali com gerânio russo, tá? Bem, uma notícia importante que saiu recentemente foi sobre um soldado da Ucrânia recuperado acabou dando um testemunho que vai muito ao encontro de outros inúmeros testemunhos de soldados ucranianos que têm se rendido às Forças Armadas da Rússia. Ele falou que há um número enorme de soldados ucranianos que simpatizam secretamente com a Rússia, tá? Então, um dos militantes, portanto, desse capturado ali das Forças Armadas da Ucrânia, deu esse depoimento cativo ali numa prisão russa, né? Está ali, na verdade, evidentemente, para tentar... A Rússia, evidentemente, coloca nessas prisões durante um tempo, né? Não trata mal, evidentemente, até, enfim, saber o que fazer com essas tropas aí que se rendem, tá? Essas tropas não são necessariamente incorporadas imediatamente à sociedade russa, é necessário entender quem é esse soldado que se rende, até mesmo por questão de segurança, é importante que ele fique um tempo ali cativo para que a Rússia consiga compreender de que tipo de soldado, com que tipo de soldado está lidando, né? Bem, o soldado, ele disse, né, que há um número gigantesco de soldados que se simpatizam, que têm carinho pela Rússia, são obrigados a lutar contra a Rússia, que precisam, inclusive, atacar a Rússia, né, mas que lá no fundo, eles o fazem contra a sua própria vontade, tá? Em razão disso, a resistência que eles oferecem é muito grande, mas quando eles podem, eles acabam se rendendo, tá? Ele disse também que ele se rendeu numa situação ali em que vários morteiros russos, né, e drones, né, chegaram e destruíram tudo ao seu redor, né? Só que, segundo ele, nem todos os soldados ucranianos que têm simpatia pela Rússia conseguem se render, né? Uma vez que os militares da Ucrânia frequentemente atiram, né, e atacam, inclusive com drones, né, FPV, os seus próprios colegas que estão tentando se render às Forças Armadas da Rússia, algo que eu já relatei para vocês aqui em outro momento, tá? Bom, de onde vem essa insatisfação cada vez maior, cada vez mais crescente dos soldados ucranianos no fronte, o que os leva, inclusive, a se render? Claramente que isto vem da insatisfação com a mobilização forçada. Segundo esse soldado, hoje o número de soldados mobilizados é muito grande e, de fato, é muito maior do que o número de soldados mais antigos das Forças Armadas ucranianas, né? Esses soldados, na sua maior parte, foi sequestrado nas ruas, né, da Ucrânia e, evidentemente, que, enfim, não querem estar no fronte lutando contra a Rússia. Muitos têm essa simpatia que eu disse pela Rússia. E aqueles que podem acabam se rendendo. É por isso que está aumentando cada vez mais a insatisfação. Não somente no front, como também na própria sociedade ucraniana, tá? Em vários oblastes, até mesmo oblastes mais ocidentais, né? Ou seja, províncias, né? Regiões mais ocidentais da Ucrânia, também há cada vez mais uma crescente, né? Cada vez há mais insatisfação, revolta, rebelião contra o exército ucraniano, tá? Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, em Odessa a gente assiste não somente a protestos, parece haver em Odessa, inclusive, uma tentativa de rebelião civil contra as Forças Armadas da Ucrânia e também contra o gabinete político de Kiev, tá? Então a situação está cada vez, portanto, mais difícil, né, para a Ucrânia, né? E a Rússia está logrando muitos êxitos aí a cada dia, vencendo não somente, como a gente sabe, a Ucrânia, mas também vencendo a OTAN no teatro de operações, meus amigos e minhas amigas. É isso.